Olá, sejam bem-vindos ao 16º Café com Iá. E vamos ter a presença do professor doutor Rodrigo Paiva. Esse professor aqui eu tenho uma honra de estar conversando com ele, porque nós fomos colegas de doutorado, pagamos uma disciplina junto, né, de revisão sistemática da literatura, e ao longo dessa nossa carreira, né, de pesquisa, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pesquisas do pesquisador, do professor e do empresário. Exato, muita coisa. E pai, né, também. Exato. E a gente vai conversar nesse Café com Iá, nesse 16º, sobre visão computacional, que é uma das especialidades de Rodrigo. Mas, Rodrigo, eu tive a oportunidade de lhe conhecer lá no doutorado, e lá, no momento que a gente começou a pagar a disciplina junto, já foi notório, assim, a sumidade que você já era nessa área de inteligência artificial, né? Pelo corpo docente e pelos nossos colegas os discentes já olhavam para você de forma diferenciada. E aí eu lhe pergunto, o que tornou você essa referência na área de inteligência artificial? Você é uma das pessoas que é muito respeitada nesse mundo e você teve uma trajetória. Nos diga como é que você cresceu nesse mundo de inteligência artificial. Bacana, bacana. Primeiramente, Álvaro, obrigado pelo convite aqui no Café com Iá. É uma satisfação estar aqui com você. Eu costumo dizer que assim como a vida, né? Assim, a história da gente não é retilínea, é uniforme, né? Não é um movimento retilíneo uniforme. Mas assim, até chegar nesse mundo da IA aqui, né, acho que a minha primeira formação... Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de computação e tecnologia. Mas a minha primeira tentativa de formação foi ter vindo da época da escola técnica, né, do curso de eletrotécnica, e na sequência tentar fazer o curso de engenharia elétrica, que eu não concluí, certo? Então foi meu primeiro entrada, assim, em uma graduação, foi pela engenharia elétrica. Mas já nessa época que eu comecei a fazer, enfim, no início dos anos 2000, aqui a gente está falando, eu já trabalhava com computação de alguma forma. Eu tive um primeiro sonho, porque naquela época todo mundo queria ser um hacker, né? Eu disse assim, não, eu quero ser um hacker. Então minha primeira paixão ali foi por sistemas operacionais, por Linux, segurança da informação. Então, tipo assim, eu já trabalhava com infraestrutura, tecnologia, enfim, era uma coisa que eu gostava. E eu disse assim, não, vou tentar fazer um outro caminho para chegar na computação. Vou começar trabalhando primeiro. Você lembra muito bem que a gente só tinha poucas universidades que tinham computação aqui em Recife, né, em Pernambuco. E eu disse assim, não, vou tentar fazer engenharia e depois, mais na frente, eu tento encaixar alguma coisa de computação. E aí, nesse meio tempo, eu faço um curso técnico no Unibratec, na época, né, que era uma faculdade particular que tinha aqui, de curso técnico de administração de redes. Que eu entendia pelos filmes. Dei aula lá. Boa. Eu via nos filmes, né, que tipo assim, o hacker tem que entender de redes, assim, e tudo mais. E aí meu racional naquela época, novo, né, muito novo, eu disse assim, não, vou fazer um curso de redes e vou me envolver com isso. E aí eu começo a trabalhar em empresas de infraestrutura, de redes e tudo mais, até ter os primeiros trabalhos ali em empresas do Porto Digital, na área de infraestrutura de segurança. Então eu começo a fazer esse caminho. E aí nesse momento que eu estava muito novo e eu estava tendo um reconhecimento profissional, foi o momento que eu tranquei a faculdade de engenharia, eu parei. Eu parei de fazer, assim, cursar, que eu via que, tipo, eu estava seguindo o formato de autodidata, tudo, eu tinha essa curiosidade, foi sempre o que me moveu, assim, essa curiosidade. E aí na sequência... Mas o pessoal de TI normalmente é muito autodidata. Exato, né? A gente sempre é sedento por informação e conhecimento. E olha que a gente não tinha a generativa na época e, tipo assim, tem as limitações também de poucas fontes, assim, na época. E aí eu começo a atuar um pouco mais nessa área de infraestrutura, de segurança, né? Trabalho em empresas nesse sentido, empresas do Porto Digital. E aí eu começo a viajar também o país por conta disso. Tem projetos, a maioria dos projetos eram aqui do Nordeste, enfim, mas comecei a viajar o país, o que não seguia muito bem com a carreira acadêmica, assim.
mas sempre sentindo falta. E aí, quando eu me estabilizo um pouco mais nessa área de segurança, infraestrutura aqui em Recife, eu disse, não, vou tentar voltar para a computação agora, porque agora eu recebia bem, enfim, né, por os padrões da época e tudo mais. Eu disse, não, vou pagar um curso particular aqui. E eu tento fazer sistema de informação na FIR, na Faculdade Integrada do Recife, que depois virou a Estácio, né? Eu estudei na época da FIR. E aí na FIR... dei aula depois. Que bacana. E na FIR foi uma tentativa, mas como eu trabalhava muito viajando, aí mais uma vez, assim, foi uma frustração, assim, um adiamento da carreira acadêmica. E aí eu faço uma manobra na minha vida profissional, que eu disse assim, eu sempre trabalhei em consultorias, em empresas que tecnologia era atividade fim e sempre prestava serviço para outras empresas. Eu disse, não, tá na hora de voltar na academia, porque já tinha na época, vou chutar aqui, 2007, 2008, eu estava perto dos 28 anos ali, certo? Então, eu disse assim, não, eu preciso ir para um lugar que me dê uma estabilidade e eu consiga focar na minha carreira acadêmica, porque é importante, né, fazer isso. E aí, eu vou para o Estaleiro Atlântico Sul, né, vou trabalhar na área de segurança da informação e infraestrutura do Estaleiro Atlântico Sul. E quando eu chego lá no estaleiro, que eu tenho uma estabilidade, tenho um horário fixo, não viajava para Suape, né? Não deixa de ser uma viagem. Exato. Mas aí eu faço a minha graduação em licenciatura da computação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, quando lançou a Universidade Aberta do Brasil. Dei aula lá. E na UAB, nas primeiras, você lembra, era semipresencial, tinha o polo, enfim. Eu fui lá como professor tutor. Exato. Depois professor conteudista. Exato, tinha tudo isso, exatamente. E aí foi a forma que eu encontrei não, eu consigo agora, enfim, 2009, retomar a graduação. Então, a minha retomada para a graduação foi em 2009, onde eu concluo computação, enfim, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2014. E a partir de 2014, eu disse, assim, já em 2009, eu começo a fazer um trabalho em mim de mudar de perspectiva. Eu sempre amei segurança da informação, mas aí tem uma curiosidade, Álvaro, que eu vi um tweet na época, quando o logo do Twitter ainda era o passarinho, né? Agora é o X, né? E eu tinha feito um curso, Welcome to the Jungle, que era um curso do framework Django do Python, para programar web. E eu seguia o Henrique Bastos, que era tinha o manifesto, o manifesto ágil, enfim, tem o manifesto enfim, fazer aplicações de formas ágeis, assim. E eu comecei a seguir ele no Twitter, e ele escreveu assim, eu não lembro se a conotação na época era boa ou ruim, mas ele escreveu assim, criar é o novo consumir, né? Pode ter N conotações. Mas esse lance do criar, eu disse assim, caramba, ele mexeu em algum lugar aqui em mim, eu sempre me senti uma pessoa criativa nesse sentido, eu disse, não, eu quero criar coisas. Então, quando eu volto para o curso de computação, que eu vinha, você sabe muito bem, né? Quem vinha da área de sysadmin, de infraestrutura, do bottom-up, entendia bastante de sistemas operacionais, de redes de segurança, mas não existia esse termo que a gente tem hoje, que é o DevOps, né? O SRE. E não existia essa compactação, assim. Então, quando eu vou para o curso de computação, eu começo com essa ideia de criar, de programar mais. Eu sempre programei para fazer script, para fazer pentest, análise de vulnerabilidade, enfim. E eu vi essa possibilidade de criar agora, né? Tipo assim, antes era para destruir, agora é para criar alguma coisa. Então, quando eu volto isso, eu resgato... Ser engenheiro de teste para engenheiro de software. Exato. E aí eu resgato uma coisa sempre a gente retoma para a infância de alguma forma, né? Para a adolescência. Que eu sempre fui bom em matemática e física. Eu disse assim, caramba, velho, quero voltar a programar, mas quero voltar a ver coisas relacionadas à matemática e física. Então, aí que foi esse início de começar a querer estudar estatística, a querer estudar aprendizagem de máquina tradicional naquela época, né? Porque quando eu estava na Rural, foi e aí já falando um pouco do tema que a gente vai falar logo mais, foi aquele boom da IA do mainstream, né? Quando veio o ImageNet, tá entendendo ali, 2011, 2012, com aquele paper seminal da ImageNet. E
enfim, e a transição, porque a gente fazia reconhecimento de padrões com outras abordagens. Então, eu comecei a me apaixonar de alguma forma por isso, comecei a empreender de alguma forma utilizando a aprendizagem de máquina e concluo em 2014, aí retomo a Universidade de Pernambuco, né, que eu já tinha feito engenharia elétrica e estava trancado, e faço uma especialização em engenharia de software, emendo. Faço especialização em engenharia de software, faço mestrado e só parei com o doutorado concluído também pela mesma instituição, na Universidade de Pernambuco. Então, tipo assim, o que me moveu, acho que até agora, essa parte de formação acadêmica foi essa curiosidade aqui. Que é o que caracteriza o pessoal de exatas, né? Exato. Principalmente exatas da área de software, de computação, né? É aquele conceito de ser muito autodidata, de autossuficiente, né? Exato. E quer resolver o problema e às vezes esquece o tempo, aí vira a noite. Exato. E agora, né, qual é a generativa com o vibe coding, né? Tipo assim, você, vou fazer uma coisa em 1 hora, quando vê, você tá 3 horas lá se divertindo, né? Divertindo, e esse é o detalhe, não é assim, não é um trabalho, é uma diversão, né? Exato. Quem não tem esse espírito, muitas vezes olha assim, rapaz, essa turma é escravo. É. Mas quando vê, o cara tá ali, olha, vá para casa descansar, eu já vou. Mas Exatamente. aí, Rodrigo, esse seu espírito, né, de desbravador, né, de curioso, de estudioso, e levou você para essa formação. Mas eu queria até aproveitar essas suas palavras até para o público, que a gente tem um público bem eclético, né, Sim, que assiste, mas tem muitos jovens, e eu costumo dizer que essa é uma área que ela tem muitas oportunidades de emprego, e tem muita gente que, como aconteceu com você, aconteceu com muitos, né? Você começa a estudar, está no seu terceiro grau e de repente vem sei lá, esse ímpeto de ficar resolvendo os problemas e obviamente as empresas gostam disso. Exato. E quando você vê, você tranca a faculdade, tranca a universidade e continua trabalhando, continua tendo emprego, mas uma coisa que eu gostaria até de deixar aqui para o público é que não tranquem, terminem o seu curso. Porque não faça feito eu fiz. Isso faz falta no mercado, porque depois de um certo tempo você tem uma bagagem tremenda, mas não tem um canudo. Exato. E aqueles cargos maiores, né, de gestão só vão ser dados para os que têm os canudos. Então, termine o seu curso. E outra, por mais que você seja curioso, por mais que você seja dedicado, a quantidade de informação nova que você vai ter na academia, você não vai conseguir como autodidata. Então, termine o seu curso. É necessário. Nossa área precisa tanto desse conhecimento teórico como a aplicabilidade, né? Você botar em prática. E aí, botando em prática. Em off, quando estávamos aqui antes da gravação, a gente conversando sobre a área de saúde, você descobriu agora que eu estou, né, na Secretaria Estadual de Saúde, foram 17 anos na PGE, porque, na verdade, assim, eu sou um servidor do Estado, da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação. E esse órgão ele tem os AGTICs, que são os analistas em gestão de TIC, e que tem um grupo que fica interno na agência, cuidando do Estado, da tecnologia do Estado, e tem os que ficam lotados nos órgãos para fazer a gestão da tecnologia. Então, eu fiquei 17 anos lotado na PGE, e esse ano fui para a Secretaria de Saúde, assumir a diretoria de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde. E aí, a gente conversando, porque o objetivo maior foi trazer toda a sua bagagem, a sua expertise em visão computacional, e aí, né, isso tem, a sua pesquisa tem muito essa ligação na área de saúde. Isso. E aí eu vou querer explorar, né, sua pesquisa, porque até mesmo para que todos que pertencem a esse mundo da saúde, que precisa muito da inteligência artificial, possam beber dessa fonte. Tá? Uhum. Mas antes, eu gostaria que você explicasse para o público o que é visão computacional. Porque
ao longo esse é o 16º Café com IA, a gente já pegou aqui especialistas em várias áreas da inteligência artificial. E não tivemos ainda o especialista em visão computacional para explorar esse tema. E eu gostaria que você explicasse para o público o que é visão computacional. Bacana, bacana. Eu acho que já deve ter aí no histórico a evolução da inteligência artificial que você já falou aqui, né? Mas acho que quando a gente... Eu vou voltar um pouco na história para a gente poder explicar aqui, que, enfim, deve estar nos outros episódios. A gente tem uma transição ali entre as décadas de 70 e 80 daquela, o que a gente chamava da IA simbólica aqui, dos sistemas especialistas, né, para a IA conexionista, que era essa que tinha a capacidade de criar grandes associações, né, que foi o surgimento da aprendizagem de máquina. E essas grandes associações era olhar exatamente para o conjunto de representação de dados que a gente tinha, né, quer esses dados sejam dados de tabulares, dados de séries históricas, enfim, e encontrar uma associação dentro desses dados. Esse ato de procurar associações, comportamentos, insights nos dados, aí veio surgir a ideia do reconhecimento de padrão. Então, como o próprio nome está dizendo, reconhecer padrão é olhar para os dados e entender, olha, isso aqui para mim representa tal informação, isso aqui pode representar uma outra informação. Então, se cria essa área de fato ali, 70 para 80, dessa ideia de reconhecimento de padrões. E essa ideia de reconhecimento de padrões começou a criar ferramentas de análise de comportamento nesses tipos de dados. Sendo que quando a tecnologia de 80 para 90 vai melhorando essas câmeras que a gente tem aqui de captação de imagem, ou seja, o hardware que capta a realidade através de imagens, a capacidade de ter computadores que conseguiam processar imagens, renderizar imagens, né, carregar uma imagem no computador, isso começa a vir novos problemas, né, que se tinha no passado, agora com a ferramenta tecnológica, podendo observar o mundo, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente também fala esse nome de inteligência artificial vem da ideia de associar a capacidade cognitiva da gente. E uma das formas de a gente associar a capacidade cognitiva é a capacidade da gente processar um sinal de entrada. Reconhecer os padrões. Reconhecer os padrões. E como o humano reconhece os padrões, assim, quem é agraciado por ter a vista consegue observar assim com os olhos. Então, essa ideia de captar a informação de uma imagem, ter um hardware que consiga captar uma imagem, você executar tarefas de reconhecimento de padrão em imagens, em vídeos, deu origem à ideia da visão computacional. Então, ali do início de 1991, né, para cá, né, com o advento da tecnologia, a gente começa a ter isso. E a visão computacional é exatamente essa capacidade, né, que as máquinas têm de perceber o mundo através das imagens para reconhecer os padrões e, enfim, características dentro de uma imagem. Acho que isso é a forma que eu encontrei aqui de explicar, mais didática aqui para o público em geral aqui, né? E até se a gente voltar aí no tempo, né, com a pesquisa de Franklin Rosenblatt com o perceptron, ele estava estudando a visão, né? Exato. Aí indo para o seu campo de pesquisa, né, que é visão computacional, mas focado na área de saúde. Isso. Você fez pesquisas sempre buscando reconhecer os padrões, né, desses dados relacionados a que tipo de problemas da área de saúde? Perfeito. Então, voltando um pouco do meu histórico aqui, nos últimos 15 anos, que foi esse processo que eu saí da área de segurança da informação para ir para a área de inteligência artificial, durante esse tempo eu tentei empreender em 3 negócios, né? Tive uma rede social que chamava assim, Indique-me, que era uma rede social de indicação de talentos. Eu tive uma outra empresa que usava inteligência artificial para fazer gestão inteligente de energia, chamada TeslaBit. E junto com a época que eu criei a TeslaBit, a gente criou a Pixels, que é essa startup que o foco era utilizar a tecnologia da visão computacional para identificar padrões em imagens laboratoriais para acelerar o processo de detecção de
de triagem e suporte a diagnóstico de doenças ali. Então, eu acho que, tipo assim, muito do que me motivou foi que a gente via as técnicas tradicionais de visão computacional. Então, antes de existir essa inteligência artificial que a gente conhece hoje, que é baseada no mundo do aprendizado profundo, do deep learning, a gente utilizava outras abordagens para fazer tratamento de imagem. Então, era utilizar modelos baseados em boosting, né? Uhum. E utilizar técnicas de processamento digital de imagem para selecionar as características e a gente tentar encontrar um padrão. E estava surgindo nesse momento. Se você olhar ali 2012, 2014, que já no final entre 2008 e 2010 teve o boom do processamento paralelo das GPUs com a NVIDIA. Uhum. Então, quando chegou ali entre 2012 e 2014, começou a ter uma maturidade. E se criaram os frameworks de aprendizado profundo, né? Então, e a gente viu que estava começando a surfar aquele momento ali. Então, daquele momento em diante, a gente viu que acelerou bastante. Sim. Então, foi nesse momento que, tipo assim, caramba, fazer um exame no microscópio de forma manual, onde o especialista, um médico patologista, um biomédico está fazendo uma identificação de padrão, a gente viu uma oportunidade de dizer, caramba, se ele está reconhecendo um padrão ali, e esse padrão é bem definido, eu posso utilizar uma técnica aqui. Então, meu estudo inicial, minha primeira pesquisa do mestrado, ela tem a ver exatamente com isso, que a gente olhava um tipo de exame que era, enfim, de uma doença tropical negligenciada, né, mas acometia na época 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Porque, tipo, literalmente tem esse nome, doença tropical negligenciada, que era doenças transmitidas, mintos transmitidos pelo solo. Então, uma estossomose, que é prevalente aqui no litoral, e na zona da mata sul, aqui de Pernambuco, por exemplo. Então, é tanto que existe tecnologia para tudo, mas nessa época não existia nenhuma tecnologia que automatizasse esse tipo de exame. Então, a gente viu uma oportunidade para fazer isso. E aí, para unir o útil ao agradável, como a gente não encontrava nada na ciência, então a gente precisava criar as tecnologias para a gente tentar criar os produtos que automatizassem esse processo no laboratório. E aí, com isso, Álvaro, eu começo a pesquisar essas técnicas de aprendizado profundo com essas bases de imagem que a gente criava, porque não existia uma base pública onde tinha os padrões bem definidos. Esse era o problema. Não existia um Kaggle da vida. Não existia um Kaggle da vida. Então, ninguém queria olhar para esse tipo de exame. Então, a gente fez um trabalho enorme durante a pesquisa, que foi criar uma base dos tipos de parasitas e helmintos que a gente precisava identificar. E a minha primeira pesquisa foi exatamente fazer uma comparação. E aí tem uma curiosidade que já eu falo, que era comparar as técnicas de redes neurais convolucionais, que são essas primeiras técnicas de aprendizado profundo, que tem um poder enorme de extrair implicitamente características de imagem, com uma outra técnica, que era um pouco mais baseada numa arquitetura que a gente chamava de SPNN, que era redes neurais piramidais estruturadas, que tinha a mesma ideia do córtex humano, de mapear regiões e você conseguir fazer a classificação das imagens. Então, durante essa minha primeira pesquisa, a gente começa a investigar a comparação da CNN com a SPNN, e eu faço ainda uma ideia de um comitê de modelos dessas redes, porque a gente sabe muito bem que um comitê de modelos, eles conseguem, de alguma forma, né, via de regra, pelo que a literatura diz, identificar mais padrões do que uma rede mais simples. E a gente conseguiu um resultado que, tipo assim, a CNN conseguiu uma métrica de acurácia lá na base, acho que era mais ou menos 94%, e esse comitê de SPNN conseguia fazer com 92%, sendo que a CNN demorava um dia para treinar, e a SPNN demorava 50 minutos para treinar. E treinava em CPU. E aí, Álvaro, vem uma coisa que eu estava falando para os meus alunos da faculdade, que foi assim, quando eu fui apresentar o paper num congresso, tinha uma pessoa da NVIDIA na plateia. Não vou revelar o nome, porque é uma pessoa muito conhecida e uma amiga querida. Mas assim, e aí quando eu terminei de apresentar, ele falou assim, nunca mais
fale que você vai resolver uma técnica com CPU. E na época eu fiquei acuado, porque, né, a gente de Pernambuco, né, um pouco de síndrome de vira-lata. Mas hoje em dia eu disse, caramba, eu devia ter investido, porque toda a discussão hoje de inteligência artificial é sobre eficiência energética. É o que tornou o DeepSeek o DeepSeek. Exato, né? Exato. Então, para fechar essa minha fala aqui, Álvaro, e passar para tu, a minha primeira pesquisa do mestrado foi com isso. E quando eu vou pro doutorado, a gente começa a abordar o mesmo problema. Uhum. Mas sendo que o que é que a gente encontrava no mercado? Mais uma vez, que bom, tinha mais pessoas que saudáveis do que pessoas não saudáveis, mas a gente sabe muito bem que modelos desbalanceados podem enviesar muito. E uma das formas que a gente tem para fazer isso, você sabe muito bem, Álvaro, é tipo assim, como é que a gente balanceia? Então, a minha pergunta, a provocação na época é como é que eu consigo gerar mais base a partir disso? Eu vou explorar bastante isso. Como é que eu consigo gerar sinteticamente isso? E aí vem a pesquisa do doutorado, que é exatamente utilizar geração de imagem, regularizar a geração de imagem para ajudar modelos a discriminar melhor as classes que a gente precisava identificar ali. A gente conversando, a gente já trocou essa informação, né? Que você foi um dos precursores, né, do uso dos, vamos chamar, os vovôs das redes generativas, né? Isso. As GANs, né? Que a gente pode até dizer que foi a primeira rede generativa fortemente utilizada e com esse intuito, né, de criar dados sintéticos. E aí você tocou num assunto que eu acho muito delicado. É uma forma de a gente resolver os problemas de desbalanceadas, da bases de dados desbalanceadas, é você gerar, o upsampling, né? É gerar novos dados. Mas com base na sua experiência, né? Nesse aspecto, você não tem tantos dados assim para tomar a decisão do downsampling, de cortar o excesso para balancear. Você, mesmo na área de saúde, que é uma área muito delicada, talvez a área mais delicada, seja de saúde, você advoga para usar a técnica de gerar dados sintéticos para balancear? Assim, a minha preocupação tinha a questão de balancear, mas tinha a questão também de, tipo assim, melhorar a performance do modelo. Certo? Então, a gente tinha uma coisa que a gente desbravou com os primeiros modelos que utilizavam aprendizado profundo para esse tipo de classificação de parasitologia, e depois entrar na área de patologia, que é uma outra área, que vai abrir espaço para fazer detecção de câncer, para fazer, enfim, achados de tecidos, achados em células. Então, e a gente não encontra bases ricas. E a gente sabe muito bem... Esse é o problema da área de saúde. Exato, exato. E a gente sabe muito bem que também, se você gerar só dados sintéticos, vai vir aquele termo que a gente conhece muito bem, que é o tal do garbage in, garbage out, ou então enviesar, porque de alguma forma você termina, talvez, de tanto interpolar aquelas características, de alguma forma ele vai só entender aquelas características. Então o estudo tinha isso, assim, que era como é que a gente entende esse limiar. E uma coisa que eu fazia na pesquisa e falava para o meu time também na Pixels, na empresa, era o que a gente precisa não é tipo melhorar 50% o modelo, o que a gente precisa é melhorar 3, 4% modelo, 5% modelo, que era a minha expectativa ali naquele momento, que resolvia o problema da indústria que a gente estava atuando, que é a indústria da saúde, mas da perspectiva científica já resolvia um problema enorme, porque tipo assim, a gente já conseguiu encontrar uma métrica que tinha uma contribuição ali. Então, tinha um limiar de corte de decisão que era exatamente esse, porque a partir do momento que a gente gerava muita imagem, o modelo super ajustava aquela base. Então, esse é o problema. Então, não é sobre advogar a favor, advogar contra a geração sintética, mas é entender o limite dela para essa tarefa aqui.
né, para essa tarefa de tentar balancear. E essa é a parte mais difícil do cientista, né? Exatamente. O pessoal acha que é fácil. É como fazer esse ajuste fino e chegar nesse limiar para não ter um overfitting dentro do teu processo. Exatamente. Mas aí, hoje, essas suas pesquisas resultaram em que áreas? Quais são as contribuições que você pode nos trazer aqui dessa área de pesquisa de visão computacional para a saúde? Bacana. Então, tipo assim, como eu disse anteriormente, muito da minha abordagem de pesquisa foi para contribuir com o negócio da empresa. Então, acho que a grande contribuição prática e real foi a gente ter, de fato, criado uma solução que, quando passava por clientes de laboratórios e clientes, enfim, de hospitais, mesmo fazendo um ensaio clínico mais robusto, uma validação mais robusta ali, entregava um valor para a rotina. Então, acho que tem um valor real, porque acho que o bom de ciência aplicada é o que me move na ciência aplicada, né? E eu sou... eu digo que eu sou da área da ciência aplicada de fato, né? Ver essa contribuição direta, né? Então, quando você faz um curso de engenharia da computação, você é um engenheiro, você estuda para criar, né, sistemas, construir sistemas aqui. Apesar que tem que ter a contribuição acadêmica, mas é inevitável, a contribuição para a indústria. Exato. Então, eu acho que a primeira, assim, minha primeira alegria com isso durante a pesquisa foi ver essa pesquisa aplicada. Óbvio que as outras, assim, teve essa pesquisa do mestrado e essa pesquisa do doutorado aqui gerou outras estratégias. Então, porque a gente começou a ver que, além de gerar dados de imagens, a gente poderia gerar dados de qualquer sinal. E eu brinco, né, falar aqui no podcast, assim, que eu sou péssimo de marketing, porque é exatamente isso. A gente usava IA generativa antes. Eu lembro que em 2021, a gente fez uma atuação em um grande hospital aqui de Recife, e a ideia foi exatamente utilizar redes baseadas em transformers, que é a base do que a gente vê dos LLMs da IA generativa, para a gente gerar dados sintéticos, para a gente classificar seeds baseados em prontuários. Que legal. Então, mais uma outra aplicação prática. E isso aqui serviu para, durante o período da Covid, eu fiz uma publicação que a gente utilizou, geração de dados sintéticos para completar dados faltantes. Essa foi uma das principais contribuições da minha pesquisa de doutorado também. Usar essas redes generativas para isso, não tanto na imagem, mas para dados tabulares. E a construção da minha pesquisa de doutorado foi exatamente essa, assim, a grande contribuição foi como é que a gente gera esses dados, mas ao mesmo tempo a gente cria mecanismos para um termo que está muito na moda hoje na IA generativa, que é para a rede não alucinar. Porque é essa a preocupação na saúde. Eu não posso criar um artefato que não existe. Isso. Né, de forma sintética, né? Para a saúde tem que ser um artefato que existe. Então essa foi a principal contribuição, assim, durante a pesquisa de doutorado. Aí eu vou lhe fazer uma provocação, trazendo Mário Rino. Mário Rino participou já do Café com IA. Ele, como médico, né? Ele trouxe uma informação que é um impacto da IA. A gente sabe que a IA ela impacta na nossa sociedade em vários aspectos hoje. Mas ele disse que no curso de medicina, apesar da necessidade, né, porque ainda é muito necessário radiologistas, sim, mas ele disse que vamos dizer assim, os novos bacharelandos não estão querendo optar por essa área, por conta do receio, que obviamente é generalizado como IA, mas a gente sabe que é o receio da visão computacional, usando o termo técnico. Aí eu pergunto, com base na sua experiência e da evolução, da curva de evolução desses algoritmos, desses modelos, que eu penso, e não sei se você concorda, mas para mim a CNN é o modelo que deu base para todas essas de reconhecimento de padrões, principalmente imagens. Isso. Você acha que esses modelos, a gente já sabe que eles, em termos se a gente comparar com o desempenho humano, eles estão surpreendentes. Você acha que
visão computacional, independente se é área de saúde ou não, mas obviamente nosso foco aqui está sendo na saúde, por conta da sua pesquisa, vai, eu vou usar o termo forte aqui, muito radical, vai eliminar essa área dentro do setor médico. É bem polêmico, viu, Álvaro? Você fazer essa pergunta para mim. Provocação, fica à vontade. Mas, primeiramente, um abraço para o Dr. Mário Rina também. Eu estive com ele hoje numa palestra no Hack and Play, né, que é esse evento que está acontecendo nesse momento aqui, né, em outubro aqui de 2025. Mas, assim, vamos por partes aqui. Vamos primeiro olhar o porquê também dos radiologistas, né? Uhum. O porquê a IA é uma forte candidata a ameaçar isso. Porque a gente sabe muito bem, Álvaro, que para um médico tomar uma decisão, ele faz uma análise diferencial ali de todo o conteúdo que ele aprendeu. Sendo que quantas variáveis um médico associa na sua cabeça? Vamos lá, vamos chutar um bom médico que tem, enfim, estudou bastante. Aquele que tem bastante experiência. Ele vai associar 100 variáveis, né? 100 artigos que ele lembra ali. Então a gente está falando de técnicas que associam milhares de características ali. E quando a gente olha especificamente para o problema da radiologia, das imagens de radiologia, os problemas são muito característicos e o espaço de busca de decisão ele é reduzido. Então, o veredito é muito mais certeiro nesse mundo da imagem da radiologia, certo? Então tem autores como o Eric Topol, é um livro que eu recomendo. Não sei se já está no momento de recomendar livro, mas já recomendo. Por favor. Eu recomendo bastante, assim, para quem trabalha com inteligência artificial na saúde. Acho que tem um livro mandatório do Eric Topol, esse pesquisador da área de saúde, que se chama Deep Medicine. E nesse livro ele já fala isso, né? Ele cruza essa informação, né, dos médicos radiologistas com a ideia lá do IBM Watson, quando olhava a imagem também. Dessa forma, que era lá no início, enfim, também, ali perto de 2011, 2012. Então, eu acho que para esse mundo da radiologia, acho que o temor é esse. Mas a gente sabe muito bem que a inteligência artificial é a extensão da capacidade humana. Eu acho que o radiologista ele pode ter um outro olhar. Então, eu acho que a visão computacional, esses modelos de aprendizado profundo, contribuem muito para essa jornada da radiologia e talvez a gente tenha que repensar os guidelines E o que é bom, porque acho que a grande... o ser humano é interessante, a gente se sente ameaçado, né, pelo que a gente não conhece, né? Mas a gente deveria ser... gera medo. Exato, gera medo, mas a gente deveria ser curioso com o que a gente não conhece, né? E são esses curiosos que fazem vencer essas barreiras. Então, tipo assim, acho que essa curiosidade aqui dos médicos como é que vai ser a radiologia do futuro? Acho que né, como é que a gente traz para o presente e tem uma tecnologia tão boa que já resolve uma tarefa que ficou transacional enfim, dada a capacidade da tecnologia agora. Esse é um ponto. Mas, assim, falar que a visão computacional vai eliminar, né? E aí vem os outros problemas que eu tive experiência ao longo da minha vida aqui, entendeu, Álvaro? Inclusive, amanhã eu vou estar no próprio Hack and Play, num painel sobre IA e patologia digital, e o tema também é tão provocador, porque veio o doutora Jurema do IMIP aqui de Pernambuco falar assim, você que vai eliminar os patologistas? Eu disse, de forma alguma. Eu quero dar mais ferramentas de trabalho para o patologista, porque Perfeito. O número de patologistas do mundo está reduzindo. E como é que a gente resolve isso? Dr. Mário Rino, citando ele mais uma vez, falou hoje no painel que, tipo assim, olha, a gente resolveu, de certa forma, cuidados do coração, a gente resolveu, de certa forma, 10 a 15% de mapeamento genômico para entender os tipos de câncer, mas a quantidade de câncer está aumentando na população. Então, a gente vai precisar ainda, para alguns casos, da jornada do patologista, para poder, enfim, identificar os padrões que precisam ser identificados ali. E quando a gente sai da radiologia e a gente chega num outro conjunto de imagens aqui, em outras especialidades, aí vem para uma coisa que na visão computacional a gente chama de multiclasse, né? A gente detectar mais de uma classe dentro de uma mesma imagem. Eu ia entrar nesse ponto. Porque quando a gente chega numa imagem, por exemplo, de patologia, o patologista ele não olha só uma característica.
E como ele não olha só uma característica, a gente sabe muito bem que para a máquina entender múltiplas características, a gente vai ter que treinar a máquina a identificar múltiplas características. Então, esse é o desafio e, para mim, a limitação atual, né, da abordagem, porque a gente sabe que a grande limitação do aprendizado profundo, que são essas técnicas que são baseadas nas redes neurais convolucionais, as CNNs, é que ele é data grid, né? Ele é guloso por dados. A gente precisa de uma massa muito grande de dados ainda. Então, e, como a gente tem... infraestrutura. Exato. Como a gente tem pouca prevalência, então acho que é o limite da tecnologia. Agora, tem oportunidades. Tem oportunidades para a gente olhar para o problema de outra forma, que é, ao invés de diagnosticar, que é o papel do médico, né? Assim, eu digo que a sensibilidade é da IA, mas a especificidade é do especialista, que é evitar que não tenha um falso negativo, é para o especialista. A máquina pode ser sensível, pode ter o falso positivo. Na saúde, essa é uma coisa muito bem definida, isso. Mas, assim, eu acredito que a gente pode olhar para o problema de outra forma, que é não entrar na seara do médico, mas por que não dizer quais das imagens tem, enfim, um padrão saudável? Porque a gente transforma num problema de classificação binária. Isso. Então, tipo assim, ao invés de a gente olhar para todos os padrões, a gente faz um processo de triagem. Então, isso sobra mais tempo para o patologista olhar os casos que, de fato, ele precisa olhar. E até trazendo Mário Rino, mas não só Mário Rino, também trazendo Fred, que é médico da Secretaria Estadual de Saúde, foi diretor de telesaúde, trazendo o Frederico também, trazendo vários outros médicos, né? Um aspecto, né, que eles colocaram nos bate-papos que a gente teve aqui, Café Cunhá, é que essa tecnologia ela pode transformar a medicina em algo que já foi no passado, mas o volume vamos dizer assim, de preocupações que o médico tem, né, faz com que ele cada vez fique menos humano, vou usar esse termo, no atendimento ao paciente. Quer dizer, ele tem tantos procedimentos que ele tem que seguir e tem tanta burocracia que muita gente não faz ideia que eles têm que responder, né? Que acaba que aquele tempo do contato com o paciente para gerar a empatia e ao mesmo tempo dar aquele sentimento de acolhimento que todo doente quer, né? Exato. Todo mundo quer ser tratado como um ser, né? Totalmente. E não como mais um objeto ali do processo. Então, essa tecnologia pode fornecer esse tempo que hoje é escasso para o médico, visto a quantidade de coisas que ele tem que estudar, que ele tem que se apropriar para poder exercer a profissão. Foi um ponto que eles levantaram que eu achei bem interessante. Mas um outro ponto que aí eu pergunto a você, essa tecnologia, que é a inteligência artificial, focada aqui no nosso campo, que é a visão computacional, você acha que ela tem margem, ela não só... Hoje ela já faz isso, ela ajuda os médicos, né, com uma ferramenta que pode dar aquela informação, suporte à tomada de decisão. Né? Ela vai dizer, provavelmente isso é um tumor XY, ele com a experiência dele vai confirmar ou não. E cada vez mais a acurácia dessas IAs se tornam melhores. Sim. Mas você acha que ela também vai descobrir novos tumores que ainda não são nem identificados, com base nesse entendimento, dessa correlação gigantesca que ela consegue fazer desses dados, ela identificar um determinado tipo de comportamento que ela pode sugerir, olha, isso aqui pode dar um tipo de processo cancerígeno, ou o que for, que os médicos ainda não conseguiram identificar. Você acha que ela vai chegar nesse nível de contribuição? Pronto. Você chegou num dos temas que mais me atrai hoje, assim, da perspectiva da pesquisa, assim, né? Que hoje a gente se diverte pesquisando, né? Verdade. Mas, por exemplo, vamos olhar para uma coisa primeiro que não é imagem aqui. Vamos olhar para genômica. Né? Vamos olhar para biologia molecular aqui.
já é muito aceito o uso de inteligência artificial baseadas em técnicas de aprendizado profundo, né, para gerar novas moléculas, ou a medicina personalizada, ou o tratamento ali do fármaco personalizado. Então, já existe na perspectiva da ciência, isso já é aceito, né? Então, nessa área aqui, se utiliza técnicas de inteligência artificial para isso. E já é aceito tanto o que é bioinspirado, que é o que o médico ou que o especialista na saúde diz ali do que representa aquela sequência genômica ali, aquela expressão genética ali, quanto o... Deixa eu dar um passo para trás aqui. Fique à vontade. Isso aqui já é aceito porque, tipo assim, tanto da forma bioinspirada como da forma da matemática mesmo da rede, porque eu acho que a grande contribuição da rede é exatamente essa, né, dessas redes de aprendizado profundo. Ela consegue encontrar associações que representam características que o especialista médico consegue pontuar, mas a gente sabe muito bem que a gente consegue encontrar outras associações que não têm uma explicação que é bioinspirada, mas que também a gente sabe que são variáveis arbitrárias que conseguem, enfim, também trazer uma dimensão de explicabilidade para aquele tipo de situação. Falei aqui do mundo da biologia molecular. Vamos agora para o mundo da imagem. Então, eu estava discutindo com o professor Anthony Lins, da Unicap, um grande amigo meu também. Meu também. Ele é outro que vai estar aqui em breve. Maravilha. Uma fera da inteligência artificial e também de aplicada à saúde também. E uma das coisas que eu estava falando no início, quando a gente utilizou essas técnicas de redes generativas de adversariais de imagem, foi amplificar sinais que a gente tem ali. Então, eu consigo amplificar tanto o sinal do que representa uma classe que é bioinspirada, que pode ser uma parte do tecido que o patologista consegue detectar um câncer de estômago, por exemplo, mas tem um conjunto de informação, se a gente utilizar técnicas simples de aprendizagem tradicional, como clusterização, e eu quiser agrupar isso aqui, ele vai trazer e vai dizer, olha, o que é que representa essas características? E os médicos e especialistas vão dizer, olha, isso aqui não representa nada. Mas a gente consegue entender que o modelo de mundo, desde que a gente sabe que mundo é mundo, a linguagem é a matemática, né? A gente consegue pegar um modelo totalmente abstrato e trazer uma representação de mundo para isso. Então, olha, eu tenho um conjunto de características que também apontam para esse tipo de problema. Sendo que aí eu acho que o exercício é esse aqui. O exercício é como é que a gente faz um trabalho transversal entre especialistas de inteligência artificial que entendem que esses padrões podem ser identificados, com especialistas da área de saúde, para entender que, para o modelo, variáveis arbitrárias, ou seja, para a técnica, consegue discriminar melhor aquele tipo de situação. Então, eu acho que, tipo assim, tem uma contribuição aqui, que é uma hipótese ainda, certo? Que a gente pode ir para esse caminho. Tem muita gente no mundo pesquisando isso aqui, certo? Na área de visão também, computacional. Mas é uma coisa que tem um caminho aqui, tem um lastro para a gente seguir aqui. E aí, como a gente tem que ir para os nossos finalmente, né? Mas eu gostaria de explorar um pouco mais. Vamos lá. E esse explorar, ele leva ao ponto inevitável, né? Que é a inteligência artificial geral. Você até tocou nesse ponto que eu achei muito interessante, que a gente fala muito dos modelos matemáticos, que são extremamente complexos. Isso. Mas esses modelos são surpreendentes pelas entregas que eles vêm fazendo com essa evolução da complexidade matemática que vem contribuindo, principalmente nessa arquitetura que a gente chama de GenAIs, né? Sim. Mas entre um modelo matemático que faz uma entrega surpreendente, comparando com o modelo biológico, quer dizer, se a gente colocar aqui uma rede neural artificial, que é surpreendente quando a gente olha esses modelos, né, nesse nível de maturidade que eles estão. Mas a gente compara com a rede neural biológica,
que fazem as sinapses físicas e químicas. E aqui é sinal físico, sinapses físicas. Isso é o que torna nossas máquinas tão diferentes dessas máquinas daqui. Exato. É o que faz com que tenhamos coisas boas e ruins, né? O amor, a empatia, a simpatia, ao mesmo tempo o ódio, o desapego, que são essas emoções, né? Eu costumo dar o exemplo de você ter o dinheiro para comprar um carro novo, aí o cara te apresenta o carro mais tecnológico lá, econômico, mais barato, mas é aquela cor que você não gosta. Aí tem o outro lá que tem a cor que você gosta, é mais caro, menos tecnológico, e você compra aquele. Exato. Custo-benefício zero, né? Exato. Mas é esse fator que nos difere dessas máquinas de silício, nós máquinas de carbono. Mas se a gente vai olhar a missão dessas Big Techs, se a gente for olhar qual é a missão da OpenAI, construir uma inteligência artificial geral. E aí, para conhecimento de todos que estão assistindo, inteligência artificial geral não é inteligência artificial generativa. Generativa, ela cria dados sintéticos. A inteligência artificial geral, a gente está partindo do pressuposto que você tem um ser ali. Isso. Aí eu pergunto, é mais uma provocação. Com base de todo esse seu conhecimento, né, ao longo desses modelos, você acha que vamos chegar na singularidade? Eu tenho uma linha de pensamento aqui, que é uma linha próxima ao que o Ian LeCun fala. Né? Então... o pai da CNN, O pai da CNN, exato. Falando CNN não é o canal de TV, são as redes neurais convolucionadas. Perfeito. Então, eu tenho uma linha de pensamento próximo ao que o Ian LeCun fala, que é tipo assim, a gente sabe como funciona embaixo do capô do carro, dessa IA generativa, que eles querem, a partir dela, criar a IA geral, né, artificial, a inteligência artificial geral. Então a gente sabe o que está por baixo do capô. Então a gente está falando de muita álgebra linear processando muitos dados em paralelo. Então não há nenhum estudo atual que aponte que a partir disso vai ser criado uma entidade singular que, por decisão, atue, né, com o ambiente. Que é uma grande limitação e bobagem que a gente inventou ao criar esse nome, inteligência artificial, que a gente sabe muito bem que não é nem inteligência nem artificial. Então, que foi a ideia de tipo, estender capacidades cognitivas, e aí a gente começou a construir isso. Mas porque se aproximava a capacidade cognitiva do que eu falei no início de reconhecer padrões aqui. Então, eu sou da linha que essa arquitetura, esse modelo de ser data greedy, né, de precisar de muitos dados, com essa arquitetura, não vai fazer a gente ir para um próximo passo. Aí vem uma outra provocação que é, por que a gente quer esse próximo passo? E aí vai, obviamente, entra em outras discussões dos motivadores de cada empresa, porque também tem pesquisa na empresa, mas são empresas. O ethos aumentar o lucro. Exato. O objetivo da empresa sempre é aumentar o lucro, tá entendendo? Então, a gente sabe que o objetivo é esse aqui. Então, quanto mais vender esse sonho da AGI, mais investimento, mais, enfim, vai poder angariar para fazer outras coisas, que essas outras coisas para a gente é mais importante. Então, a contribuição, saindo um pouco dessa ideia da IA geral artificial, mas a gente já vê a contribuição da IA tradicional, a gente já vê a contribuição da IA generativa. Então, a minha perspectiva é que com esse conjunto de pesquisas e tecnologias que a gente está fazendo, a gente não vai chegar nessa AGI. Eu penso por essa linha também. E eu acho, tipo assim, eu acho essa discussão assim, a gente tá voltando para o passado. Porque esse desejo de ter o autômato era um dos gregos. Então, tipo assim, essa ideia de ter uma máquina, um autômato que gera uma interação com você. Descartes falava isso, né? Que é tipo assim, olha,
será que ele vai se sentir ferido, né? Descartes falava isso, se ele se machucar e ele vai dizer isso, será que ele vai dizer teus sentimentos, a subjetividade? Ou ele é uma máquina treinada para mimetizar isso? Que também vai ter essa discussão, porque quando a AGI chegar dessas empresas como IA geral artificial, para a gente vai parecer de fato que ele está interagindo, porque a gente já está vendo que, tipo assim, o modelo conceitual da máquina de Turing foi vencido, né? Mas, assim, é só isso aqui? A gente sabe que tem um salto maior aqui. A gente pode perceber, ok, a gente sabe muito bem, Álvaro, por ser de computação, que é possível parecer uma AGI, que é isso que a gente está imaginando que vai acontecer de fato. Mas se vai ter, de fato, uma singularidade, acho pouco provável com o que a gente tem de recurso, porque a gente mapeou pouco ainda. Assim como os oceanos, como o universo, a gente mapeou muito pouco da máquina de carbono, que foi a palavra que você me falou no WhatsApp um dia desses aqui. A sua resposta, eu sigo muito essa linha, e de certa forma é a linha de um neurocientista muito conhecido brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Isso, né? Perfeito. E ele tem alguns vídeos e também em alguns debates ele sabe muito. É impossível um modelo matemático, que é só físico, simular algo que é um modelo biológico, que é físico e químico. Exato. Mas aí, para a gente seguir para o final, né, a gente sabe que existem pesquisas, né, da biotecnologia. A gente vê que tem alguns laboratórios usando células-troncos, fazendo esse tipo de pesquisa. Aí você acredita que por esse caminho possa se chegar nesse tipo de modelo, que ele é um híbrido entre esse modelo matemático, que aprende com um volume gigantesco de dados, mas também tendo a capacidade de ser hibridizado com modelos biológicos. Eu tenho pouco conhecimento sobre esses modelos biológicos, Auri, e tipo assim, de fato, pouca leitura sobre isso, certo? Então, não me arriscaria a falar muito, não. Até onde o que eu li, né, e o que eu tenho pesquisado, é isso de a gente não ter mapeado de fato. Isso. Porque será que é só interagir com o carbono? Eu vou fazer um paralelo aqui com uma coisa que aconteceu em outra área, que você vai entender essa minha analogia aqui. A gente viu recentemente o caso de uma grande companhia de consultoria do mundo, uma das Big Four do mundo, fazendo um relatório, o relatório usando IA generativa para o governo australiano, que deu tudo errado. E muito provavelmente o padrão que a gente observa foi um uso de tipo assim, eu vou fazer um relatório com IA generativa conectando com a API do OpenAI, do Gemini, enfim, da IA generativa que qualquer pessoa gosta, e o sabor, quem escolhe é o freguês, né? A de preferência. A de preferência. E ocasionou isso. Então foi talvez uma visão simplória. Eu não conheço tanta pesquisa disso, assim, mas ao meu olhar de fora como leigo, faz gerar as seguintes perguntas aqui. Será que é só conectar com o padrão biológico? O que é que a gente tem de mapeado de interação? Tá entendendo? Será que é a gente colocar, ou a gente está utilizando, porque o padrão biológico desconectado da entidade humana, que é pouco mapeado, ele é mais um componente biológico, químico. Perfeito. Então, o que a gente tá fazendo? Eu tô pegando aqui um pedaço de carne que eu comprei no açougue e tô conectando. Obviamente, tô falando aqui da minha visão limitada disso, assim. Porque até onde eu sei, aí sim por leitura, que a gente não tem tanta coisa mapeada, assim, para criar modelos biológicos, sintéticos, tecnológicos, assim. A neurociência mesmo, ela sabe que existem muitos neurotransmissores, mas assim, conhecer bem os impactos deles no nosso organismo são pouquíssimos. Totalmente. Que eles têm esse know-how. E com certeza tem muitos outros neurotransmissores que ainda nem foram descobertos. Exatamente. E aí, infelizmente, a gente tem que ir pro final. Aí eu peço,
Rodrigo, por gentileza, o que é que você diria para o público, né, que assiste o Café com IA, em termos de inteligência artificial? Quais seriam suas orientações? Porque a gente tem tem estudantes que querem, de outras áreas, pivotear para a área de tecnologia, em específico a área de inteligência artificial. A gente tem pessoas profissionais da área de tecnologia que querem pivotear para a inteligência artificial. E temos também as pessoas que querem beber dessa fonte, porque inteligência artificial, basta dizer que o Hack and Play desse ano só fala de inteligência artificial. Mas não é só o Hack and Play, é toda a mídia, ela traz essa sede por esse conhecimento. E o que é que você diria para esse público em termos de orientação? Eu tive uma pergunta mais cedo, Álvaro, na palestra do Hack and Play, que foi exatamente de um jovem que estava mudando de área, assim. Ele disse assim, Rodrigo, eu estou estudando programação, mas eu quero... E programação já não é mais... Ele falou assim, eu sei que preciso estudar programação, mas o que é que eu preciso estudar mais para inteligência artificial? Eu disse, você tem que continuar programando. Você tem que continuar fazendo a maior quantidade de códigos possível, porque quanto mais projetos você executa, mais repertório você cria. Então eu acho que tem uma coisa que é uma premissa básica, que não toca tecnologia, que é você continuar tendo um repertório. Você continuar construindo um repertório. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é tipo assim, você continuar sendo o autor do seu processo de aprendizado. Perfeito. Né? Então você precisa ter o compromisso com você, com o seu processo de aprendizado. Então acho que a minha primeira dica é essa, é muito mais uma dica comportamental, que é tipo assim, eu vou me comprometer comigo, com o meu futuro. Né? Maquiavel fala de fortuna. Né? Fortuna é o encontro do preparo com a sorte, né? Com o acaso. Então, a única coisa que você pode fazer com você mesmo é se comprometer com o seu preparo. Né? A sorte, tipo, quando a sorte passar, se você não estiver preparado, você não tem fortuna, que é essa definição aqui. Então, eu acho que, tipo assim, para os jovens que estão, assim, mudando de área, querendo entrar na carreira, continua construindo um repertório de entender sobre a área de tecnologia, entender sobre código, pensamento crítico, pensamento computacional, né? Fazer a brincadeira de casos de uso e algoritmos da vida. Né? Qual é o algoritmo? Aqui eu cheguei convidado por Álvaro, disse, qual é o algoritmo do podcast? Qual é o roteiro? Quais são, por onde a gente vai? As perguntas, a gente organizou, a gente criou o sistema desse nosso bate-papo, a gente sistematizou. Isso foi um algoritmo que a gente montou aqui. Mesmo tendo sido esse algoritmo, é livre. Exato. A gente criou uma guia ali. Foi definido. Então, acho que a primeira dica é isso, é você ser autor do processo de aprendizado, você continuar criando repertório, e aí sim, dado isso, é começar a dar as dicas de inteligência artificial. Eu acho que hoje tem uma coisa muito boa da IA generativa, é que a IA generativa pode ser seu assistente de estudos. Óbvio que você precisa validar aquilo com uma pessoa, validar. Se for um código de uma técnica de aprendizagem de máquina, você testa, executa, vê o erro, vai atrás, lê. Né? Então, acho que isso vai instigando esse processo. Então, acho que você fazer isso, você procurar cursos, formação que você falou, Álvaro, eu concordo muito com isso que você falou, porque eu acho que uma graduação faz, e uma pós-graduação, seja uma especialização, mestrado, doutorado, seja no stricto ou no lato sensu, enfim, ela amplia essa capacidade sobre pensar problemas, sobre sistematizar. Então, eu acho que o processo de você procurar uma formação é extremamente relevante, porque isso aumenta a sua capacidade sobre resolver um problema, entendendo? E isso, a gente tem que repetir o óbvio hoje em dia, né? Isso é extremamente importante. E por fim aqui, dado que você tem que procurar uma formação e procura se qualificar, se você tiver num outro momento e está pivotando, comece também a fazer cursos que estão disponíveis na internet. Para quem gosta de visão computacional, um dos cursos mais fantásticos de visão computacional que está online
sendo disponibilizado por Stanford, de graça. Olha a dica. Então, tipo assim, vai lá no site, bota assim, Visão Computacional, Stanford Online, é um curso gratuito com professores de uma das maiores universidades do mundo. E ele é um curso que, tipo assim, ele serve para quem está iniciando e serve para quem já está em outro nível e quer se aprofundar. Então, a gente tem muita informação. Né? Por fim aqui, Álvaro, para complementar isso, dado tudo isso, escolher algumas coisas e dar não para as outras, porque, tipo assim, a gente está vivendo uma enxurrada. Esse é o grande problema do mundo atual. Isso gera distração e gera ansiedade, gera fear of missing out, né? Esse medo de você estar perdendo informação de alguma coisa. Eu acho que é tipo assim, é você ficar feliz com a sua escolha, né? Olha, eu escolhi esse caminho, vou me dedicar, porque no final disso aqui eu vou ter o certificado, eu vou ter aprendido, eu vou ter repertório e eu fui comprometido comigo mesmo, com o meu processo de aprendizagem. Você colocou um ponto que é muito interessante, porque quando você vai fazer o estrito senso, você vai especializar, né? Você vai afunilar sua pesquisa. Mas o interessante é que quando você faz o mestrado e depois o doutorado, você abre o leque, você abre os horizontes, né? Em vários aspectos, né? Então, não só no estudo, mas também no network, também na capacidade de interpretação, de ser mais crítico. Quer dizer, é um ganho que está além da ementa. Totalmente. É importantíssimo seguir, como o professor Rodrigo colocou, seguir esse caminho. E assim, e agora concordo plenamente com você. Hoje a gente vive um momento que eu sempre trago ele, que é o economista Ricardo Amorim, que é o exemplo que ele fala da esteira do conhecimento, né? Hoje em dia é tanta informação que você fica, de certa forma, ansioso, né? Porque você quer obter essas informações. Então, para você, eu não digo nem avançar na esteira, para você se manter no mesmo lugar, cada vez você tem que correr mais rápido. E isso é estressante. Talvez esse seja o problema da sociedade atual, né? Como lidar com essa ansiedade de ter tanta informação e não conseguir absorvê-la. Mas a gente vai chegar num denominador comum dessa equação em algum momento. Totalmente. Meu amigo Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo, né? E eu tenho certeza que isso vai ser muito rico para esse público do Café com Iá. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Álvaro. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço para vocês e vamos aguardar o próximo Café com Iá. Não esqueçam de assistir os outros, né, que a gente teve aqui. Esse é o 16º, com foco em visão computacional, mas a gente já teve vários aqui falando sobre automação, falando sobre redes generativas, falando da evolução da área de saúde com inteligência artificial, da evolução do direito, da gestão, da educação. Então, bebam do Café com Iá. Grande abraço.